O espalhamento de luz é um processo rápido onde a luz é absorvida pela partícula e então rapidamente emitida em outra direção. O espalhamento pode também ser visto como um tipo de refração. Mas você sabe por que o céu é azul? É o espalhamento de luz que faz com que o céu seja azul. A luz que ele emite parece branca, mas na verdade é uma mistura de várias cores que a gente costuma dividir em 7 principais. São elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e roxo, assim formando um belo arco-íris. Cada uma dessas cores possui uma onda magnética própria, e elas variam por causa da variação de tamanho dos comprimentos das ondas, e é por isso que a gente percebe cada cor de um jeito diferente. Quando a mistura dessas luzes, ou seja, a luz branca, chega na atmosfera, ela encontra pequenas partículas de gases de oxigênio e nitrogênio, que funcionam como prismas, separando e espalhando as cores das luzes, sendo que, neste caso, as cores azuladas são facilmente espalhadas, e esse efeito é chamado de efeito Rayleigh. E é por isso que a luz do Sol que não se dispersa e chega direto na gente continua parecendo branca, enquanto a luz do Sol que se espalha na atmosfera da Terra parece azul para nossos olhos. Mas por que o pôr do Sol é vermelho? Quando o Sol está nascendo ou se pondo, existe mais ar da atmosfera entre a luz do Sol e a gente, e antes de chegar nos nossos olhos, as cores se espalham pela atmosfera. E a única cor que vence o tanto ar é a cor vermelha, porque ela tem um comprimento de onda muito maior, e isso explica as cores lindas do nascer e do pôr do sol. O espalhamento de luz é uma das técnicas que vem sendo grandemente utilizada para caracterização e análise de materiais poliméricos em solução. Quando a luz é espalhada por um sistema, esta contém informações acerca do mesmo. Diferentes técnicas são utilizadas para acessar essas informações, de acordo com as diferentes distribuições e faixas de frequências da luz espalhada em relação à luz incidente. As técnicas de espalhamento de luz são utilizadas na caracterização físico-química de colóides. Estes são definidos sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam partículas de interação. O espalhamento de luz se divide entre estático e dinâmico. O espalhamento de luz estático é uma técnica para medir a massa molecular absoluta, usando a relação entre a intensidade da luz espalhada por uma molécula e seu tamanho e massa molecular, conforme descrito pela teoria de Rayleigh. Para simplificar, a teoria diz que as moléculas maiores espalham mais luz do que as moléculas menores a partir de uma determinada fonte de luz, e que a intensidade da luz espalhada é proporcional ao peso molecular da molécula. O espalhamento de luz estático também fornece o coeficiente virial estático e o raio de geração das partículas. Bom, agora vamos explicar sobre o movimento browniano para vocês entenderem melhor o processo. O que é o movimento browniano? Quando uma partícula está em suspensão em um solvente, ela fica em constante movimento. Esse movimento é a consequência dos choques entre todas as moléculas ou átomos presentes no fluido, e é chamado de movimento browniano. O movimento browniano ele é inversamente proporcional ao diâmetro da partícula. Quanto maior for a partícula, menor é a velocidade do movimento browniano. Ele depende de 2 parâmetros, a temperatura e a viscosidade do meio. Quanto maior a temperatura, maior o movimento browniano. Em relação à viscosidade do meio, quanto maior a viscosidade, menor vai ser o movimento browniano. O espalhamento de luz dinâmico é uma técnica de medição utilizada para medir o tamanho de partículas baseada no movimento browniano, pela relação entre a velocidade de movimentação da partícula, a intensidade e a mudança de frequência de luz espalhada, o efeito Doppler. É possível tanto mesurar o tamanho dela quanto a distribuição estatística do tamanho das partículas. A massa molar de polímeros também pode ser determinada através do diâmetro hidrodinâmico, determinado com o DLS. Mas o que faz o espalhamento de luz dinâmico? Quando as partículas ou moléculas são iluminadas com laser, essas espalham a radiação, sendo que a intensidade da luz espalhada depende do tamanho das partículas.
As amostras no espalhamento de luz devem ser analisadas na forma de soluções coloidais, verdadeiras ou de dispersões, e a depender do polímero a ser analisado, seleciona-se o solvente. O espalhamento de luz consiste de um feixe de luz laser de comprimento de onda conhecido, que incide sobre uma amostra. Quando o feixe de luz laser incide sobre a amostra, ocorre uma flutuação da intensidade da luz espalhada, cuja variação depende do tamanho, formato e propriedades ópticas das partículas, assim como o ângulo de observação. No vídeo agora, vamos apresentar uma demonstração de como fazer a medição de tamanho. Após o preenchimento da amostra, ela é inserida no instrumento acoplado ao protetor térmico e a tampa é fechada. A medição tem início com o clique do botão no computador. Durante a medição, é possível observar a função de correlação em constante atualização com as novas medições, assim como a distribuição de tamanho em evolução. Ao fim da medição, os resultados são exibidos na aba de visualização do software.